posso mudar totalmente de Pode, assunto aqui, trazer uma polêmica totalmente desnecessária. Primeiro porque é o seguinte, mano, eu tô curtindo demais esse modelo de mundial. Pra mim, eu só fico foda, porque no modelo mundial que tinha antes, por mais que a gente tá voltando, né, a brigar por coisa grande de novo, né, depois desses anos todos, porque o modelo do mundial que tinha era atrativo, não, mas tinha todo ano. Todo ano tinha o mundial. Sim. Então, assim, a probabilidade de você participar e conseguir ganhar era maior. Agora, com a caralhada de time do mundo inteiro e com o negócio sendo uma Copa do Mundo mesmo... E vai ser de 2 em 2 anos, 4 em 4, né? 4 em 4. Mas aqui, esse Mundial do todo ano continua, tá? Só que agora ele vai se chamar Intercontinental, que é como se chamava antigamente. Mas agora o que vai valer mesmo é esse outro. Então, tipo assim, pra gente conseguir ganhar... Eu espero, Senhor Jesus. Vou fazer um pedido pro senhor aqui agora, tá? Pai do céu, não deixa eu ir sem meu conseguir levantar um caneco deles, não. Pelo menos um. Tá bom. Eu vou ficar feliz demais. Mas, tipo assim, mano, tá muito doido esse negócio do Mundial. Aí, vocês lembram que um tempo atrás teve uma fala do Carlos Alberto que repercutiu pra caramba, que ele falou, tipo assim, se o Real Madrid vier jogar aqui, não ganha a Série B. Você lembra que ele falou? Sim. E aí, depois que tá todo mundo vendo e os brasileiros passando babão na cara dos europeus, né, e o futebol argentino também, né, porque o Boca também deu uma trabalheira, perdeu o último jogo, mas deu uma trabalheira do caramba também. Os caras estão vendo que tem que respeitar o futebol, não vou nem falar sul-americano, mano, brasileiro. Tá? Tem que respeitar o futebol brasileiro, velho. O Brasil não é penta nem à toa. Aí duas coisas. Primeiro, velho, quem me conhece de muito tempo, quem é das antigas sabe que eu nunca fui muito fã de futebol europeu, velho. Nunca fui. Inclusive, já falei várias vezes aqui que os caras falam, não, e a Champions? Eu falo, mano, Champions eu assisto, tipo assim, pô, tá lá na quarta, lá na semi. Aí às vezes tem um joguinho ou outro. As decisivas. Mano, eu nunca parei, tipo assim, um sábado, um domingo. Ah, não, mano, tá passando Barcelona e Atlético de Madrid pela La Liga. Eu não vejo, mano. Inclusive aqui, durante a Champions, que eu tava ficando aqui, eu vi os jogos todos quando trabalhava e você só... E aí, como é que tá? Só via ver os gols. Só quer o resultado final. Mano, eu não vejo, velho. Aí, tá passando Bayern e Borussia lá do... Como é que chama o campeonato alemão? Bundesliga. Na Bundesliga, mano, não vejo, velho. Aí, tipo assim, mas se eu tiver em casa, mano, de coração, tô falando sério, e tiver passando sei lá, mano, um Juventude e Remo da Série B, eu vejo, mano. Se eu tiver de bobeira aqui, eu assisto. Sim. Porque o futebol não... Então eu nunca fui muito fã, mano, de futebol europeu. E uma das coisas, velho, que sempre me incomodou pra caramba, mas muito, 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 foi quando o futebol brasileiro começou a deixar de ser futebol brasileiro pra querer ser futebol europeu. No modelo de jogo, ni regra de competição, ni sistema de competição, ni modo de querer moldar o torcedor. Eu nunca gostei desse negócio, mano. Nunca gostei. O meu filho é fã do Cristiano Ronaldo pra caramba. Meu menino também. Tem as camisas lá quando ele jogava no Real, tem a camisa lá do alguma coisa lá que ele tá agora. Ele tem a do Messi, ele gosta, mas o negócio dele é futebol brasileiro também. Sabe? Aí beleza. E esse Mundial, mano, tá mostrando pra todo mundo que o futebol brasileiro é muito foda, velho. Eu só não consigo torcer pro Palmeiras, tá, velho? Vou ser sincero aqui que o Palmeiras tem que entrar, né? Mas o Botafogo, o Fluminense e o Flamengo, não, mano, tô botando uma fé pros caras aí e tal, não sei o quê. O Flamengo jogou muito, o Botafogo jogou muito, pô, aquela vitória no PSG, tá doido, irmão, do caralho. Ó a defesa que o Fábio fez no último jogo com 40 anos. Então, aquela fala do Carlos Alberto que antes parecia que era uma loucura... Hoje eu tô vendo um monte de postagem no Twitter e no Instagram, fila de pedir desculpa. Já viu, Mike? Já. De pedir desculpa pro Carlos Alberto. Aí chamaram ele na Casé TV lá, você viu? E ele falou sobre isso. Ele falou, tipo assim, porque quando eu falei, todo mundo me ridicularizou. Mas a primeira coisa é o seguinte, eu joguei bola, né? Sou da bola. E a segunda coisa que ele quis dizer... Não, e jogou lá fora, né, velho? Foi campeão pelo Porto, né? Foi campeão da Champions e do Mundial pelo Porto. E pelo Porto, hein? Titular. E pelo Porto. Que nem é tão... ele sabe o que ele tá falando. Que nem é tão tradicional. Aí, tipo assim, quando... Aí ele pegou e falou assim... Velho, mas vocês têm que entender o seguinte. Tá, beleza. Nós vamos trazer o Real Madrid pra cá pra jogar uma Série B. Só que o clima europeu vai ficar lá. O Real Madrid vai ter que jogar aqui contra o Manaus, domingo, 4 horas da tarde, com 35 graus. Depois vai viajar lá pro sul, que não sei o que, campo ruim e tal, que não sei o que lá, modelo de jogo, gramado, chovendo e tal. Já não parece tanta loucura, né?
Exatamente. Inclusive, até antes do Leão fazer o comentário dele, quero acrescentar uma coisa. Porque em 76, o Cruzeiro foi jogar com o Bayern lá no Mundial, no meio da neve, né? Neve. E aí os jogadores do Bayern tiveram... Até alguns nem emprestaram aquelas pomadas que passa pra esquentar. Diz que o Sepp Maier, que é um goleiro lendário do Bayern da seleção alemã, falou com o Raul na época, né? O Raul, não usa essa luva sua, não. Se usar essa luva aí, você pode até perder a mão. Usa uma luva própria aqui. Ou seja, o Cruzeiro, naquela época, era uma outra era, né? O Cruzeiro, ele tava num campo totalmente contra, né? Você joga aqui em Minas Gerais, com 30 graus, 25 graus, 16 graus quando muito frio, foi jogar lá abaixo de 0. Então, só que aí quando é pra eles, aí tá tudo bem. Entendeu? É igual isso, porque o Mundial desse modelo que ele é anual, até então, né, tinha até o ano passado, sempre, tradicionalmente, sempre no inverno. Eles no meio de temporada e os times brasileiros nas férias. Isso. Acabava o brasileiro, acabava tudo, todo mundo de férias, quem tava no Mundial eles. jogava. E mesmo assim, olha o tanto de título que o Grêmio tem, Flamengo tem, Santos tem, São Paulo tem. Privilegiava eles no calendário e privilegiava eles na questão do clima. E ninguém falava nada. Aí chegou esse Mundial e inverteu. Né? Eles estão no desprivilégio do calendário, mas ainda assim o desprivilégio deles, assim, pra você ver que é tão bizarro o nosso calendário, eles estão no desprivilégio? Estão, porque está no final da temporada. Mas se você pegar os jogos do ano, eles estão batendo 20, 23 jogos agora no ano. E os brasileiros estão batendo 32, 36 jogos já no ano. E lá eles têm uma pausa, isso, né? Mano, só brasileiro 38. Não. Nesse ano. Na temporada inteira, a da Europa começou no meio do ano passado. Só que eles têm a intertemporada. Não é 38, não. Não, mas se liga. É uns 20. Não, o Fluminense já jogou 36 jogos 36, já. 36 antes de começar o Mundial, né? Antes de começar o Mundial, na temporada europeia, começada do ano passado, o Borussia tinha 50 jogos. O Fluminense tinha 36 só esse ano. 14 de diferença. Só que aí entra o ponto que tem no futebol alemão, por exemplo, entre o Natal e o meio de janeiro, tem uma parada lá. Tem uma parada de 20 dias, que é praticamente a nossa férias. A nossa, na verdade, pré-temporada, né? Que não dá 20 dias, eles têm uma intertemporada. Fora dias. A pré-temporada deles agora, que eles deverão ter quase um mês. Outro ponto aí. O Porto, antes do Mundial, ele tinha 11 jogos nos últimos 3 meses. Porque eles saíram da Champions, ficaram só o Campeonato Português e a taça deles lá. 11 jogos em 3 meses. O Palmeiras, no mês antes do Mundial, fez 19, se eu não me engano. Loucura, não, mentira, perdão, fez 9. Então, assim, 2 a menos só, mas no período de um mês. Então, assim, você vê que se pegar... Aí eles falam, né? Eles pegam esse contexto geral todo do descanso, só que no mês mesmo, o Porto estava jogando 3 jogos por mês, o Palmeiras estava jogando 9, 10. Então, o desgaste não é desculpa. E eu acho que não tem a ver só com o jogador, tá? Tem a ver com a federação também, mano. Tem a ver com o CBF também, porque durante muitas vezes... jogadores convocados que não era para ser, que não mereciam estar na seleção. Olha pra você ver. Você vê aí, ó, vou te dar um exemplo. O Cruzeiro foi bicampeão brasileiro 2013, 2014, sem nenhum jogador convocado. Nem o Everton Ribeiro. Ninguém. Nem Fábio, não tivemos sei lá, vou falar vários que poderia ser. O Lucas Silva. Fábio, um Borges, um Lucas Silva. O Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart. Porra, mano. O Mike. Qual que era a zaga? Era... o Dedé e o... Fabrício Bruno. Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues. Mas Léo jogava. E aqui, o Lucas Silva, com 20 anos, ele chamou a atenção do Real Madrid, mas não chamou a atenção da seleção brasileira. Mas isso agora, pra você ver... Aí isso tira um pouco de negócio. Você sabe agora que tem outro cara que tá melhor, não chama o cara. Mas agora, nesses últimos... Depois dessa Copa aí, que nós saímos pra Croácia... Você quer ver um outro exemplo que eu vou te dar? Voltamos a convocar jogador do Brasil. Eu vou te dar um outro exemplo aqui, por exemplo, aqui, ó. O Fábio agora se tornou um goleiro nacional. Antes não era. Antes não era. Antes era um bom goleiro do Cruzeiro. Mas isso é... Agora o Fábio... E olha que ele tá no Fluminense, irmão. Se o Fábio tivesse ido, em vez do Fluminense, pro Flamengo ou pro Corinthians, você tá doido, Mas irmão. tá vendo que há um erro na imprensa, de forma geral, que eles induzem a massa a pensar do jeito que eles querem que pensa? Exatamente, isso aí também é outro cara. Ó, cara, agora o Fábio Agora você vê os caras do Rio, Fábio, irmão. Tá doido. Tem 10 anos que eu vejo isso aí, velho. Nós estamos falando com você, o cara é isso aí, velho. Sempre foi. Mas então eu acho que é isso, cara. Então, esse Mundial aí tá mostrando pra nós que não há essa diferença, esse abismo. O cara falando aqui que eles foram convocados pra seleção, sim, mas não foi 13 e 14. Inclusive, não teve nenhum jogador convocado nos anos do bicampeonato. Agora, sobre isso aí, ó, com o Dorival e com o Diniz, a gente teve agora...
os jogadores brasileiros começaram a ser convocados. Tomara que continue assim com o Ancelotti, que continue assim. Por exemplo, o Gerson foi convocado, o Wesley. Ah, mas é do Flamengo. Não, gente, vamos parar com isso. O cara é bem, mano. Igual o Wesley, tá jogando muita bola lateral direito, velho. Merece ir, velho. O Gerson, pô, merece ir, velho. Tá jogando muita... E se tiver outros aqui no Brasil, que seja... Gente, por exemplo, quando o Arana foi convocado, tal, cara, sem clubismo. Se tiver merecendo, tem que ir. Ah, é do Palmeiras, se tiver merecendo, tem que ir. Se é do Corinthians, independente disso, não pode haver. Porque isso fez a gente prejudicar a nossa seleção brasileira, fez a gente prejudicar o nosso futebol, mas não existe esse abismo técnico todo. Contudo, há problemas na nossa estrutura, tá? O nosso futebol, ele é muito politiqueiro, muito politizado, e os caras fazem política com o calendário. E tá vendo que interessante esse campeonato mundial, cara? Porque ele vai o quê? Ele vai movimentar financeiramente o mundo. Não vai movimentar só a Europa, né? Pedrinho, dá uma ligada lá na África do Sul, na Melody, conversa lá, o cara é bom jogador, velho. Pode ter certeza que não recebe o que jogador brasileiro que recebe. Então. Não recebe. E nunca jogou no futebol brasileiro. Exatamente. A gente tava falando do Alex, que apareceu uma grata surpresa igual na seleção brasileira, que o Ancelotti levou. O Ancelotti jogou contra, acho que foi o Lille na Champions League, no Real Madrid, jogou contra o Lille na fase de grupo. E tem um tal de Alex lá, jogador brasileiro, marcando Vinícius Júnior, marcando os caras Mbappé, anulou os caras, Diogo, não deixou os caras jogar. O Ancelotti ficou, cara, trazer esse cara na próxima temporada pro Real Madrid. Só que ele saiu do Real Madrid pra seleção brasileira. Na convocação ele vai e traz o cara, que é esse Alex. De Duque de Caxias, nunca jogou no futebol brasileiro profissionalmente. Ele estreou no Brasil pela seleção brasileira, que foi o jogo agora. Nunca ninguém tinha visto o cara, mano. Legal, velho. E aqui, e a gente chegando no final da live aí, mas eu queria falar uma coisa também, porque esse status do futebol europeu em relação ao brasileiro, ele cria umas distorções que eu acho que acabam sendo prejudiciais. Porque lá na Europa é comum, né, e é normal você ver jogadores saírem por valores exorbitantes. Eu vou dar um exemplo aí, o Solanke, que estava no Bournemouth, da Inglaterra, e foi pro Tottenham por 60 milhões de euros. E assim, cara, sinceramente, assim, futebol mesmo, bola no pé, futebol jogado, ali o cara pode ter um físico melhor por causa da preparação deles lá, não sei. Mas assim, ele é pior do que pelo menos uns 10 atacantes que jogam no futebol brasileiro. Sabe? É muito abaixo. E aqui a gente fala, né? A gente fala do Caio Jorge, uma venda do Caio Jorge como 30 milhões de euros, como sendo algo bom. Mas se você coloca em perspectiva o que o Caio joga, e não só o Caio, né, mas o Pedro e outros jogadores, em relação ao que esse cara joga, e tantos outros, não tem comparação. E aí há aquela distorção também que, por exemplo, né, o Richarlison sai daqui, ele vai sair por um preço abaixo. Se ele for vendido no ano seguinte, jogando o mesmo ou parecido, ele já é vendido por um valor muito mais caro, né? Pelo menos 50% a mais. Porque lá o mercado é mais inflacionado e muito por essa percepção de que lá está o suprassumo do futebol, mas como você bem falou, De Leon, a gente pega todos os times europeus, assim, sejam eles de primeiro escalão ou até de quinto, sexto escalão, todos têm vários jogadores, o máximo que a liga permite de estrangeiros, de sul-americanos, muitas vezes de africanos, né? Que acaba que potencializa todo o todo, né? Você coloca 2 sul-americanos, 2 africanos, meu amigo, você potencializou os outros 20 jogadores. Exato. Então, assim, é uma coisa que, se a gente olhar de forma justa mesmo, assim, era para esse mercado ele ser um pouco mais equilibrado. Porque aqui a gente, financeiramente no caso, né? Porque aqui a gente tem muito talento, a gente é o país mais produtor de talentos, a Argentina também só que a valorização aqui e lá é totalmente desproporcional. Mas aí, Mike, nós vamos focar no que dá pra gente resolver e depende da gente. Temos que parar de falar mal de nós mesmos. Cara, vamos identificar vai passar a mão, vamos ficar protegendo o errado. Não, vamos proteger o nosso, valorizar o que é nosso. Aqui, começar por nós. E aqui uma coisa que é muito bom você falar isso também, porque é uma discussão que eu já tive também com amigos e tudo mais, é a forma que as ligas são vendidas, inclusive dentro do Brasil, é muito desproporcional.
Por quê? Você pega uma Champions League, um campeonato inglês, mesmo que o jogo seja horroroso, mesmo que seja um 0-0, a transmissão, ela vende, a imprensa no geral, vende o produto, porque é o produto dela, né? A ESPN tem que vender a Champions ou o campeonato dela bem pro pessoal assistir. Então, é um confronto épico, é uma partida, é um jogo muito coloca emoção. Exato. Aqui, as próprias transmissões reduzem muito o futebol brasileiro. Nossa, mas o nível técnico tá muito baixo, e às vezes nem tá, cara. Eu acompanho bastante futebol internacional, principalmente o inglês, e acompanho muito futebol brasileiro também. E tem muitos jogos no Brasil que são jogos aleatórios, assim, que o nível é bacana. O Cruzeiro e o Mirassol, o 2-1, foi um jogo de nível muito bacana, foi um jogo de nível alto, ofensivo, 3 gols, jogadas bonitas, estádio com público bacana, clima legal no estádio, só que é olhado de uma forma preconceituosa e às vezes você pega recentemente teve um Manchester City e Arsenal, né? As duas principais potências da Inglaterra hoje em futebol jogado. Foi um jogo horroroso, mas ele foi vendido como um jogo, um embate clássico, uma grande partida disputada, mas aí sendo que não teve futebol. Mas você vai lá, aí pega aqui, ó, imagine 2 TV aqui, ó, uma aqui mostrando um jogo do futebol brasileiro, pode ser esse jogo que você falou aí, ó, pode ser um jogo da Série B, cara, então um jogo menor da Série A, e coloca na outra tela aqui um jogo do campeonato inglês. Pode ser um time que tá no meio de tabela contra o vice-líder. Você olha o campeonato inglês, tá lá, o estádio tá cheio, estádio moderno, a grama, aqui ó, olha a empresa vendendo, narrando, jogando lá em cima, emoção. Ou seja, o produto está bem embalado, está bem envelopado. A caixa bonita. A padronização das cores do gramado. Top. Vou vender esse produto. Ó, aqui, ó, quero vender esse produto. Cara, o cara quer comprar. Tem no videogame. Quer comprar. Dizem que o nível de jogadores procurando jogar na Liga Brasileira, com times brasileiros, nos Ultimate Team online do EAFC, aumentou muito. Só que aqui a gente não tem nem os caras lá. Sim. Eles vão jogar, vai ter jogador, vai procurar o Arias, que tá fazendo um baita sucesso, porque ele tá jogando pra caramba no Mundial, aí vai estar lá um cara com nome genérico e face genérica.